Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Imediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito na parceria do site saladacult.com.br e com a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ, e também com o Audiolab da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Comunicação Social. Então, essa nossa parceria com a UERJ tem a intenção de trazer ciência na veia para você. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Coletividade, né? O poder dos coletivos, como é que funciona esse negócio. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho. Estou com a minha companheira produtora, Júlia Costa. Fala, Júlia! Olá, Kleber. Olá, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui no Conteúdo Concreto e para um assunto de extrema relevância e que eu particularmente me interesso muito também. Por que ela está falando isso? Porque a gente vai falar sobre coletividade especialmente no ambiente universitário. Aí já viu, né? A universidade já vai, né? Já bota o floreio no negócio. Faz sentido. Para falar sobre isso, a gente não tá só eu e Júlia aqui. A gente tem que trazer cabeças que vão fazer o trabalho pesado. E para isso trouxemos aí Amanda Danelli. Ela é licenciada em História pela UERJ, mestre e doutor em História Social, e tem um coletivo interessantíssimo que ela vai explicar pra gente. Fala com a gente, Amanda. Oi, Kleber. Obrigada pelo convite para estar aqui no Conteúdo Concreto. Bom, eu faço parte do GT de Mães Cientistas da UERJ. E como é que ele nasceu, né? Ano passado, a gente foi atravessado por essa surpresa, essa anormalidade, né, nas nossas vidas, que é a situação de pandemia. E a situação de pandemia, ela trouxe para a superfície um tipo de dificuldade que as mulheres vivem, que está muito atrelada ao tipo de opressão e de exploração que todas as mulheres vivem na sociedade. Então, como é que é isso? Em geral, atribuído às mulheres o trabalho do cuidado, seja do trabalho de cuidado doméstico, o trabalho de cuidado com pessoas adoecidas, seja o trabalho de cuidado com crianças. E isso atravessa as nossas vidas em toda a sociedade, não é diferente dentro da universidade, né? As professoras, as pesquisadoras nas universidades também vivem dentro dessa sociedade, portanto, vivem com essa mesma realidade, né? Isso significa que o trabalho de cuidado, ele rivaliza com os nossos outros trabalhos possíveis, né? E ao longo do ano passado, na pandemia, a partir do momento em que a gente teve que fazer das nossas casas, né, esse locus único, tanto de trabalho intelectual, quanto de trabalho doméstico, quanto de trabalho de cuidado com crianças, idosos, enfermos, né? A gente necessariamente trouxe para a superfície o esgotamento dessa situação de opressão, de exploração. E foi assistindo uma live do Parenting Science, né, no YouTube do Parenting Science, que eu e Valesca Aureliano nos encontramos, né? Valesca, professora da UERJ, das Ciências Sociais, estava lá assistindo a live e, num dado momento, ela comentou que ela, junto de outras professoras, estava tentando organizar um GT de mães cientistas na UERJ. E eu imediatamente levantei a mãozinha e falei assim, opa, tô junto. E foi assim que funcionou, né? Chamei Valesca, falei assim, olha, quero seu e-mail, vamos trocar figurinha. E a partir daí, em junho do ano passado, né, junho de 2020, a gente começou a se organizar, né? Somos docentes que representam todos os centros setoriais da UERJ, tem gente da Biomédica, do CTC, do CEH e do CCS, né? E hoje a gente também conta com participação de técnicas administrativas e discentes, né? A fim de que esse GT seja bastante representativo e que possa discutir essa questão do cuidado, da parentalidade e de uma promoção
de políticas de igualdade de gênero dentro da universidade. Caramba, então o que era um GT de mães cientistas já virou um GT do ambiente científico, né? Porque atinge agora discentes e técnicos também. A nossa questão é que a gente precisa pensar a universidade na sua integralidade, né? Uhum. Então, de alguma maneira, a gente precisa estar ligada com o tipo de demanda e de desafio que as mulheres enfrentam na universidade de modo geral, né? Sejam elas mães técnicas administrativas, que frequentemente realizam ainda trabalhos de pesquisa, né? Muitas técnicas administrativas da UERJ são mestrandas, doutorandas, né? Ou mesmo pós-doutorandas, e a mesma coisa com as discentes, né? As discentes também são cientistas, também são pesquisadoras, né? Então, majoritariamente, o nosso grupo é formado por docentes, mas a gente entendeu que seria importante para o nosso amadurecimento ouvir essas outras vozes que estão circulando por outras ambiências dentro da universidade. Muito legal mesmo, e acho que isso já me faz um gancho para poder puxar a próxima menina da mesa, né? Mariane Silva Reguinha, acho que é assim que fala o nome dela, tem licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade de Viçosa, é mestre doutorando de Sociologia pelo IESP na UERJ. Essa é a nossa menina de Viçosa, que vai falar um pouquinho para a gente do coletivo que defende, que é o coletivo feminista Virgínia Leone Bicudo, que faz o coletivo e conversa um pouquinho aí com esse tema que a Amanda trouxe, Mariane. Bem-vinda. Olá, obrigada, Kleber. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo, né? O coletivo feminista Virgínia Leone Bicudo é um coletivo de mulheres pós-graduandas de um instituto da UERJ. Então, ele tenta dar conta de uma questão que é muito específica, né? Entendendo quem são as pessoas que chegam hoje na pós-graduação no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, como a Amanda disse, lida com questões que atravessam mulheres de todas as escolaridades possíveis. Então, a gente pensa também nesse ambiente que é acadêmico, mas que abarca mulheres que são mães, que não são mães, que têm as suas famílias. E as nossas principais atividades são, né, pensar as desigualdades de gênero no ambiente acadêmico. Então, para isso, a gente faz um seminário anual, que é trazer reflexões de mulheres, não só sobre gênero, né, mas pautar também que mulheres cientistas estão pesquisando sobre os diversos temas da agenda das ciências sociais no Brasil. Então, tem mulher produzindo sobre gênero e sobre as questões, né, que são ditas identitárias, mas também tem mulheres produzindo ciência política hard, digamos assim, tem mulheres produzindo sobre outras temáticas. Então, é para poder permear um pouco esse imaginário científico, acadêmico, que muitas vezes é masculino e muitas vezes é branco e muitas vezes não consegue abarcar questões que mulheres conseguem trazer. Então, né, tem esse aspecto de pensar a ciência também, né, de enriquecer o conhecimento científico e trazer essas reflexões para o ambiente acadêmico. E, por outro lado, também tem a ver com a própria vivência de mulheres nesse ambiente que muitas vezes é hostil, e é hostil para quem está chegando. E aí, falando muito pessoalmente, assim, né, de mim, que eu vim do interior de Minas Gerais, e de repente chegar no Rio de Janeiro, chegar na UERJ, né, que é uma grande universidade, e não só eu e muitas outras colegas, que muitas vezes chegam sem rede de apoio, chega sem conhecer, e aí tem que aprender tudo de novo, né? A gente sai da graduação, a gente tem o diploma, mas aí é aprender tudo de novo. Então, o coletivo feminista tem um pouco esse lado também, né? De apresentar um pouco da vivência ali dos corredores, de conversar e de apresentar a cidade, de muitas vezes é de acolhimento também, né? Um acolhimento afetivo, de criação de amizades e de propiciar. É isso, é uma troca acadêmica, intelectual, mas também afetiva, também é emocional, o público é privado o tempo inteiro na nossa vida, né? Assim, e é pensar todas as questões de mulheres que são muito diferentes nas suas singularidades, mas que ali estão ocupando o mesmo espaço, né? E pensar na chave reversa também, né? Como esse espaço, transformar esse espaço que muitas vezes não nos quer ali em ser um ambiente mais atrativo e mais convidativo para outras mulheres também. Assim.
E é muito legal, né, quando a Amanda traz essa questão de mulheres mães, que acaba muitas vezes no feminismo ficando relegado a mulheres que são mães, enquanto não deveria ser, né, de pensar o ambiente acadêmico não é só para quem é a gente, né, mas também para aquelas outras pessoas que a gente quer que ocupem esses lugares e que se sintam bem-vindas ali naquele espaço, né. Então, acho que tem um pouco disso. E Mariana, essa questão de você falar aqui, essa questão das mães cientistas, né, e das mulheres que são mães, né, geralmente serem elas as que refletem sobre a questão da maternidade, é muito interessante, e a Valesca fala muito bem disso, né, que é o seguinte, olha, todo mundo na sociedade é cuidado. Não existe nenhuma pessoa na sociedade que não tenha sido cuidado, né, na infância, na adolescência, ou que não vá ser cuidado na velhice ou no momento de doença, etc. e tal. Então, a gente precisa pensar sobre a questão do cuidado como uma questão coletiva, né? Ela não pode ficar restrita aos ambientes, aos espaços ou aos gêneros que mais frequentemente cuidam, né? Porque se a gente não pensa sobre o cuidado na sociedade, a gente, no limite, não está pensando a própria sociedade, né? Entender o cuidado de uma forma muito mais ampla, que às vezes é o cuidado de pessoas que precisam por muito tempo, tipo crianças, mas é isso, se uma pessoa quebra um braço e em algum momento, nem que seja curto, ela vai estar precisando de um cuidado ali, né? Então todo mundo é passível também de necessitar de cuidado, então eu acho que é uma questão super importante. Por último, e não menos importante, nós temos aqui também a Giovana Mariano. É advogada com atuação em direito civil, com foco em direito da família, e é coordenadora do coletivo Justiça Negra Luiz Gama. Acredito que esse seja o mote que a gente mais vê, né? A representatividade negra, sobretudo na universidade, a gente vê esses coletivos jamais estabelecidos, proliferados, diferente da introdução tanto da Mariane quanto da Amanda, né, que são coletivos feministas, ou mais voltados para o feminino, mas a Giovana faz um papel tremendo aí também. Fala com a gente, Giovana, me conta como é que é essa questão. Olá, Kleber, a Júlia, a Amanda, a Mariane, os nossos queridos que estão e queridas que estão nos ouvindo em algum momento. É um prazer estar aqui com vocês. O coletivo Justiça Negra Luiz Gama é um coletivo voltado para alunos de direito, bacharéis em direitos e advogados, também advogados, e que tem como prioridade a inserção da população negra nas esferas do judiciário brasileiro, tanto as esferas administrativas, quanto nos cargos de agentes políticos, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e também procuradoria, defensorias, promotoria, magistratura, agentes e delegados, procuradores, e nós temos essa formação de pluralizar o judiciário brasileiro, reunindo tanto estudantes quanto bacharéis em direito para justamente a gente chegar a galgar esses espaços, que são espaços que a gente percebe, todo mundo percebe no dia a dia, a pouca representatividade negra nesses locais. E são locais de extrema relevância, extrema importância para a população negra. A população negra precisa participar desses espaços, e nós atuamos, às vezes a gente fala entre nós, que nós somos um verdadeiro quilombo. Tem algumas aulas assim que a gente tem que os professores, eu tenho um professor que ele fala, olha, vocês ficam aqui no aquilombamento de vocês, na terapia de vocês, depois quando dá 10 horas da noite vocês querem que a gente encerre a aula, eu vou querer meus minutinhos e tudo, porque realmente é um ambiente onde a gente, é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de crescimento, é um ambiente de projeção de sonhos, é um ambiente de retomada de sonhos, que às vezes as pessoas desanimam, né? Quando você está sozinho, você desanima, mas quando você está com outros irmãos, quando a gente tem essa unidade, a gente se anima, se ajuda e está junto, e a gente percebe que a gente não está só, principalmente nesse ambiente judicial que é tão elitista, onde a prevalência é do homem, e principalmente o homem não negro, né? E as mulheres agora, elas têm tomado um pouco mais
adentrado um pouco mais nesse espaço, mas ainda assim esse espaço não é um espaço com tantas mulheres, assim, expressivamente, vide pelos próprios professores, né? Os alunos aqui na UERJ, eu acho que eles podem perceber isso, e o índice de professores não é tão significativo, né? Nós, com certeza, temos bem menos mulheres do que deveriam nesses ambientes, né? E o ambiente no judiciário não é muito diferente. Mas esse coletivo, realmente, ele é voltado para isso. Esse é o objetivo, é pluralizar o judiciário e nos unirmos, né, num quilombo urbano, digamos assim, né, dentro da cidade, cada um no seu território. Hoje a gente atua virtualmente, mas cada um do seu território, tentando agregar. Eu gostei dessa colocação sua, né, de quilombo, e me parece um quilombo moderno, né? Eu acho que é interessante a gente pensar dessa maneira. A gente falou aqui dos aspectos, vocês, ao trazerem a ideia do coletivo, falaram bastante dos aspectos afetivos, sobretudo dentro da universidade. E para fechar esse assunto, eu queria só puxar um pouco para a nossa conversa a Júlia, né? Eu acho que talvez a Júlia possa nos trazer um fechamento importante para essa questão, até porque é uma discente também da universidade, e acredito que ela possa meio que testemunhar ou falar o que ela entende que acontece nas salas de aula, né? Se realmente ela vê professoras mulheres, professoras negras, ela está no centro dessa conversa, de alguma maneira, né? Porque é da Faculdade de Comunicação Social, que é um campo que talvez seja mais igualitário entre homens e mulheres, mas ainda assim deve representar um pouquinho disso que a gente está falando aqui, né? O Centro de Ciências Sociais que a gente tem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele tem jornalismo e tem direito. Então, a gente sabe o quanto as desigualdades podem aparecer dentro do mesmo centro. Diferente do que acontece com o de humanidades, tecnológica, que existe um seccionamento um pouco maior, existe uma divisão mais clara. Como é que é isso para você, Júlia, para a gente poder fechar esse papo? Então, eu concordo muito, né, com que todas as moças, as convidadas falaram. Realmente, todas essas lutas, a desigualdade e também essas discrepâncias, elas atravessam a universidade. Assim, os avanços, eles são notáveis, né, e são, assim, inegáveis até, mas ainda existem também desafios e, assim, a questão da inclusão, da participação e também do acesso ainda é uma coisa, principalmente a questão do acesso, eu acho que é muito latente para mim. Já é possível a gente ver, né, uma representatividade bem maior, tanto de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, mas ainda é uma realidade que precisa ser contemplada por avanços, por melhorias, e eu acho que assuntos, pautas, né, como essa do nosso podcast e também a existência de coletivos somam nesse processo, né, contribuem pouco a pouco para que os avanços eles sejam mediados, sejam desejados e de alguma forma sejam implementados, né? É isso, gente. O nosso tempo, infelizmente, ele não dura para sempre, senão a gente não consegue. Eu queria agradecer a Amanda Danelli. Suas palavras finais, se você quiser falar alguma coisinha. Obrigada, Kleber. Eu queria abordar um aspecto aqui que eu acho que a cultura universitária, ela precisa, da melhor maneira possível, espelhar o que tem de ponta, né, no pensamento sobre as teorias de gênero hoje em dia, e que é a própria universidade que produz. Ela precisa espelhar o que tem de ponta na reflexão sobre o cuidado na sociedade, e é a própria universidade quem produz, né? Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que a gente se encontre mais vezes. Valeu, muito obrigado. Eu queria agradecer também a Giovana Mariano. Se você quiser colocar algumas palavras finais, Giovana. Que a sociedade brasileira realmente lucre, né, e muito com os espaços que a população negra ocupa, que não são os espaços que foram determinados por ela, mas são espaços que estão sendo conquistados ao longo dos anos. E a gente vai ouvir muito falar de muitos irmãos e irmãs nesses locais, né, de poder. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Giovana.
E agora, Mariana, é Reguim mesmo, Mariana? Eu acertei? Tá certo, é isso mesmo. Mariane Reguim, isso aí. Então fala com a gente. Quero agradecer também, né, pelo bate-papo, sim, pelas reflexões. Foi uma tarde muito gostosa. E então se juntem, se organizem, lutem junto com seus coletivos e vamos transformar as universidades. Adorei, né? Acho que fica aí a palavra, né, desse coletivo, né, que a gente montou aqui, um coletivo de autoafirmação para os coletivos. Né, a Júlia colocou muito bem essa questão do papel do nosso podcast, fazer com que a universidade possa ser também transformadora, como colocou muito bem a Amanda e vocês reforçaram aí. Eu acho que é bem isso. Né? A universidade tem que ser transformadora, tem que ter esse papel transformador e assumir esse papel. E para você que ficou com a gente, comigo e com a Júlia e com as meninas todas hoje, né, coletivamente, juntando, colecionando mais conhecimento. Fica com Deus e até a próxima! Conteúdo concreto. Produção Rádio UERJ e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.